A paz do Senhor Jesus, amada e amado do Senhor, passando aqui para deixar uma palavra de Deus para edificar a tua e a minha vida. Abra comigo em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7. E vamos orar ao Pai enquanto você procura. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai Santo, Deus de poder e Deus de glória, Santo de Israel, venha ministrar, venha falar conosco no nome de Jesus. Acampa teus anjos ao meu redor, Senhor. E ao redor de todo aquele que vai ouvir a tua palavra, que eu te peço, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? A palavra do Senhor em 2 Crônicas, capítulo 1, verso 7. Uma palavra que ontem Deus me deu antes de eu ir ao culto. E eu ministrei essa palavra para minha norinha, né? Futura norinha e meu filho. E Deus tocou no meu coração de eu trazer ela para vocês hoje, né? Para nós, para nossa vida. E nela diz assim: E naquela noite apareceu Deus a Salomão e disse-lhe: Pede o que queres que eu te dê. Veja, para Deus aparecer a Salomão e dizer, né, para Salomão ali, né, ter a presença do Senhor, né? Primeiramente, ele teve que buscar essa presença, ele teve que chamar ali as pessoas para ir até a presença do Senhor. Quando você vai ler desde o verso 1 até o verso 7, você vai ver que ele chamou a congregação, chamou as pessoas para ir à presença do Senhor, chamar a presença de Deus, chamou o povo para ir onde estava o tabernáculo. Tabernáculo esse que Moisés fez no deserto. O tabernáculo, ele era ali a habitação de Deus entre os israelitas. Era onde eles iam, porque eles criam que ali, né, estava a presença de Deus. E então, era ali onde eles cultuavam a Deus. Assim é o nosso Jesus, né? Ele não nos abandona. Mesmo em meio ao deserto, basta nós chamarmos a Ele e Ele nos socorrerá. Hoje ainda, hoje em dia, não é necessário nós irmos até o tabernáculo para sentir a presença de Deus. Não é necessário estar dentro de um templo para sentir, né? Porque Deus nos acompanha, Ele está dentro de nós. Salomão, ele foi até o Senhor e ofereceu 1000 holocaustos. Salomão deu o seu melhor, ele fez, né, ali de tudo para buscar a presença de Deus. Precisou oferecer holocausto, mas hoje nós temos livre acesso, nós não precisamos oferecer holocaustos, basta oferecermos o nosso coração a Jesus, né? Jesus foi o sacrifício ali, o sacrifício perfeito, né? E ele nos conectou a Deus, ele nos conectou ao Pai poderoso e santo. Então o sacrifício que Deus quer é um coração contrito e quebrantado. Jesus hoje te chama e me chama para nos resgatar, para nos salvar, e não é necessário holocaustos, não é necessário sacrifícios, mas sim um coração disposto a obedecer. Não é necessário você subir escadaria, você se aguentar, você ficar semanas e meses sem se alimentar. Sim, isso agrada ao Senhor, para uma busca eterna, mas para você falar com Deus, não é necessário, senão nós estaríamos ali desfazendo toda a obra de Jesus na cruz por nós. Nós estaríamos invalidando na nossa vida aquilo que Jesus fez, que ele foi irrevogável, né? Ele é inquestionável, ele foi perfeito, ele ali fez uma obra completa. Não é necessário mais holocaustos. Em João capítulo 14, verso 12 ao 14, diz assim: diz, na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o Pai, eu vou para meu Pai, porque eu vou para o meu Pai, Jesus disse, né? E tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se Jesus fará, se pedir alguma coisa ao Pai, no nome do Filho, e Jesus diz depois que se pedirdes alguma coisa, né, em meu nome, eu o farei, porque ele é o próprio Deus, ele é o próprio Deus que se encarnou, fez carne, passou pela cruz para nos resgatar. Um amor tão tremendo e tão grandioso de Deus para uma humanidade pecadora, uma humanidade que não é merecedora. Nós não somos merecedoras. Nós não somos merecedores da graça de Deus derramada sobre nós, mas Ele assim decidiu pela minha e pela tua vida. E novamente aqui, né, estava dizendo aqui, e tudo quanto pedires em meu nome, eu farei. Nós temos que pedir. Salomão, ele naquela noite, depois que ele ofereceu os 1000 holocaustos,
ali apareceu Deus a Salomão, né? E disse: pede o que queres que eu te dê. Que lindo, Deus falando para mim e para a tua vida. Pedes o que queres que eu vou te dar. Pedes o que queres que eu vou te conceder. O que você quer, ó. Né? Jesus, ele foi um perfeito sacrifício. Ele tem total autoridade para falar para nós. Pede o que você quer que eu vou te dar. Então, Jesus, ele está nos dizendo hoje, faça esse pedido, né? O que você queres que eu te faça? O que você queres que eu te faça? Em Marcos, também, capítulo 10, versos 51 e 52, nós vamos encontrar a passagem ali que diz assim, no verso 51, e Jesus falando disse-lhes, que queres que eu te faça? E o cego lhe disse, mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse, vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Mas sabe o que Deus ministrou no meu coração? O Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração? Ali estava o cego, na beira do caminho, com a tua capa, mendigando. Aquela condição dele de cego lhe dava ali, né, um direito de poder mendigar, de poder ter uma capa e pedir dinheiro, de receber um auxílio de pessoas, de governo. E então ele estava à beira do caminho, mendigando. Então, quando ele viu Jesus passar, ele ouviu, ele não viu, né? Ele ouviu Jesus passando, ele começou a gritar, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Então, Jesus disse aos discípulos, vai lá e traga ele até mim. Veja, ele estava numa condição. E logo quando Jesus pediu para chamá-lo, ele tirou aquela capa e foi até Jesus. E então, chegando, Jesus disse-lhe, que queres que eu te faça? Quando nós olhamos, né, aqui com o olhar, quando a gente vê, né, aqui Jesus perguntando, o que queres que eu te faça? Parece uma pergunta pertinente, uma pergunta que era bem óbvia o que aquele cego queria, né? Ele não tinha visão, ele queria enxergar. Aos nossos olhos parece que era pertinente, é pertinente. Como assim? Jesus estava vendo que ele não via, que ele não enxergava, que ele estava a mendigar. Mas Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Pois aquele homem era um cego e bem provável ele queria ver. Então nós ficamos meio assim, né? Jesus fazia umas perguntas que para nós parecem pertinentes por um momento. Mas se eu te disser que essa pergunta foi certeira, Jesus ele não errou, ele não fez sarcasmo, ele não ficou ali, né, para debochar daquele homem, porque ele via que era. Pois aquela condição do cego, como eu disse, trazia alguns benefícios a esse homem que vivia a mendigar, que vivia, né, ali com uma capa que lhe dava o direito de poder mendigar. Aleluia! Então, aquela capa sinalizava ali que ele era um deficiente, que ele era uma pessoa que precisava de ajuda. E ao Jesus chamar ele, ele se desfez daquela capa. E então, Jesus pergunta, o que queres que eu te faça? Sabe, ele teve que abrir mão de viver a mendigar. Ele teve que abrir mão daquela capa. Ele teve que abrir mão de um direito que aquela condição dele, de coitado, exercia sobre ele. E quantas das vezes, muitas pessoas, eles não querem o verdadeiro milagre que tira eles daquela condição de coitado, de paralisado, de sem visão. Eles preferem ficar na dependência, na migalha, no gotejar, na dependência de homens, do que depender do reino. Mas quando Jesus perguntou para aquele homem, o que queres que eu te faça? E ele disse, mestre, que eu tenha vista. Né? Você vai falar, mas é óbvio que ele queria isso. Mas eu vou dizer para você que muitos não querem ver. Muitos não querem o milagre. Muitos não querem prosseguir. Muitos não querem a bênção. Muitos sonham com a casa própria, com o carro, com as bênçãos, poder viajar. Mas eles não querem abrir mão de uma condição de dependência do homem, de dependência do governo, de dependência. Eles preferem se pôr no lugar de coitado, de não consigo, não posso. E ali Jesus estava dando uma oportunidade para aquele homem. O que queres que eu te faça? É a oportunidade que Deus faz na minha e na tua vida hoje. É a oportunidade que Deus está dando para mim e para você hoje. O que queres que eu te faça? Né? Então, ele teve que abrir mão de viver a mendigar e agora poder enxergar, que lhe daria agora uma, né, autoridade de visão
de poder ver, mas também uma responsabilidade de caminhar com as suas próprias mãos, com os seus próprios pés e trabalhar com as suas próprias mãos para poder ali, poder ter o sustento, poder, né, ter uma vida sem dependência de alguém. Era necessário ter a visão, aceitar um milagre, era caminhar pela fé naquilo que Deus fez na vida dele, é caminhar confiando e crendo em Deus, que Deus tinha o melhor para ele, que Deus não queria que ele vivesse a mendigar. Aleluia. Sendo que Jesus fala conosco nessa mensagem: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Jesus está disposto. Mas saiba que é necessário algumas renúncias. É necessário renúncias. Mas eu te garanto que o que Jesus tem para você é maior, né, maior que tudo que você possa ter vivido até o dia de hoje. O que Deus tem para derramar sobre a minha e sobre a tua vida é muito maior do que nós possamos imaginar. Quantas das vezes Jesus está ali vendo a nossa condição de pequeno, de necessitado, de cego, muitas das vezes espiritualmente, e Jesus está perguntando: o que queres que eu te faça? Porque para você receber o milagre, né, receber a bênção de Deus, é necessário você abrir mão de certas situações, de certas coisas que, né, não é mais necessário, que não vai poder mais, não cabe mais à tua vida. Vai ser uma condição para você se levantar grande, vai ser necessário você abrir mão do pequeno. É necessário você sair do raso, é necessário você abrir mão de direitos. Muitas das vezes é isso que Jesus está dizendo para mim, para você. Dependa inteiramente de mim. Inteiramente de mim. E quantas das vezes nós estamos assim: Senhor, me dá um sinal. Senhor, eu preciso de uma confirmação. Senhor, eu não tenho certeza. Senhor, será que o Senhor já se esqueceu de mim? Senhor, será que o Senhor já me cortou pela raiz? Senhor, será que não tem mais solução? Mas aí, quando Jesus falou lá, né, em João, capítulo 20, verso 29, que diz assim: e Jesus disse: por que me viste, Tomé? Creste, bem-aventurados que não viram e creram. É isso que Jesus quer. Que nós não só esperamos por um sinal, que nós não só venhamos esperar uma confirmação, mas se você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, a mesma graça, as mesmas bênçãos que está sobre a vida daqueles que estão prosperando, da vida daqueles que estão prosseguindo, ela está sobre a tua vida. A única diferença é que uns preferiram crer e outros estão esperando ver para crer. Mas Jesus, ele diz que bem-aventurado os que não viram e creram. Continue a crer, a confiar, não fique esperando somente por sinal. Jesus já disse, já te confirmou quando você o aceita como Senhor e Salvador da tua vida. Ele só diz uma coisa: vá. Larga a capa de coitado, larga a capa de coitada, larga a situação de mendiga. Deus não te quer, né, humilhada. Deus não quer você na dependência de homem. Deus não quer que você venha a depender do homem, mas Ele quer que você dependa inteiramente dele. Essa é a palavra de Deus para mim e para a tua vida no dia de hoje. Deus, Ele tem grandes coisas para fazer. E reflita. Não responda agora, não fala: Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas senta, medite, ajoelhe, clame, peça misericórdia, ofereça a tua vida ao Senhor, né? Deixa Deus, Ele colocar aí na sua mente, no teu coração, discernimento. Oferece a obra das suas mãos diante do Pai, para que tudo vá bem, para que você venha ter paz de espírito, para que as obras das suas mãos possam te trazer ali pensamentos firmes, né, no Senhor, para que você venha ter os seus pensamentos estabelecidos em Deus, em nome do Senhor Jesus, que você possa estar com a tua vida voltada ao Deus poderoso e santo, em nome de Jesus Cristo. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Ofereça tudo ao Senhor. Tudo que Ele te deu está aí, disponível. Tudo que Deus deu de bênção para um irmão, para uma irmã que está prosperando em Cristo Jesus. São as mesmas bênçãos que Deus tem para mim e para a tua vida. Mas basta crermos, né? É o que Deus está dizendo para mim e para a tua vida. Ali Salomão foi diante do Senhor para pedir, para que
ele foi pedir ali, revogar algo, quando ele diz no verso 8, e Salomão disse a Deus, tu usaste de grande beneficência com o meu pai Davi. Então Davi reconhecia que Deus foi com teu pai Davi. E Davi não era um homem perfeito, mas ele era segundo o coração de Deus. Porque tudo que ele precisava, ele não ia aos homens, mas ele ia até a Deus. Ele dependia de Deus. Porque graça, poder e prosperidade estão nas mãos do nosso Deus. E nós temos que depender dele. Que a sua oração seja essa todos os dias. Senhor, eu sei que graça e prosperidade, bênção estão nas suas mãos, Senhor. E eu dependo de ti. Eu dependo de ti, Senhor. Né? E então ele disse ali, ó, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor, Deus, confirme-se a tua palavra dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Então agora ele disse, Senhor, confirma a tua palavra. E Jesus veio e confirmou tudo, ele consumou tudo. Ele nos deixou e nós temos livre acesso ao Pai. Nós temos livre acesso ao Pai. E ele nos pergunta, o que queres que eu te faça? Assim como ele perguntou àquele cego. Assim como Jesus disse que tudo quanto pedirmos a Deus no nome de Jesus nos será concedido. Então, que você venha usar dessas oportunidades que Jesus deixou para nós. Esse livre acesso ao Pai. Peça ao Pai no nome de Jesus. E então, segundo o coração de Deus, tudo será feito em nome de Jesus. E não nos custa nada dobrar o joelho e falar com Deus, né? Dobre o joelho e fale com Deus. Peça para Deus estabelecer os seus pensamentos, né? Consagre as obras das suas mãos ao Senhor. Peça para Deus trazer ali, né, equilíbrio mental, emocional na tua vida, para que você não perca o foco, não olha para o lado, não olha para a seta maligna, não olha para as indiretas, não olha para o homem, mas olha para Jesus, porque foi ele que pagou o preço na cruz por você. Você pode, aos olhos de muitos, ser, né, olhada como a rejeitada, a esquisita, mas Deus não escolheu ninguém perfeito e ninguém capacitado, mas ele capacita os escolhidos e aqueles que estão disponíveis conforme a vontade dele. A obra que Deus tem na minha vida não é a mesma que Deus tem na tua vida, e a obra que Deus tem na tua vida não é maior, não é melhor, né, ou igual a que eu tenho, né, na minha vida. É muito perfeito, é muito maior e muito grande o que Deus tem para cada um de nós, porque ele disse que se nós temos fé, faremos obras, né, igual a que ele fazia e maiores do que a que ele fazia. Isso quer dizer que tudo quanto nós fazemos no nome de Jesus é para a honra e glória de Deus, né? É para um projeto, um plano muito maior e alcançar almas, não em grandiosidade, mas para o reino de Deus, para a glória do Senhor. Isto é, povoar o céu para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Não deixe o diabo te entristecer. Não deixe o diabo plantar a semente, porque todas as vezes que você se levanta na presença do Senhor, Satanás ele vai levantar ali, né, na vida de alguém, para usar boca, para lançar indiretas, para te deixar oprimida. Mas não permita no nome de Jesus. Amém? Toma posse da identidade de filha e de filho que você possui no nome de Jesus. Toma posse das heranças que Deus tem para a tua vida. Jesus pergunta hoje, o que queres que eu te faça? Aquele cego queria ver. Queira ver as coisas espirituais do Senhor, mas saiba que para crescimento é necessário abrir mão de coisas. É necessário abrir mão do seu eu. Era necessário abrir mão de querer, todo momento, ter ali uma confirmação, como Tomé queria ver para crer. Jesus está dizendo, apenas faça, apenas me obedeça, apenas se coloque na posição que sou eu quem faço. É isso que Jesus quer, que nós sejamos dependentes de Deus. Que nós sejamos dependentes de Deus e não do homem. Não é necessário holocaustos, 1000 holocaustos. Eu não tenho para oferecer, eu não tenho para ofertar, eu não tenho. Jesus está dizendo, eu te dei livre acesso para pedir tudo quanto quiseres. Não fique mendigar a homens, mas dependa de Deus. E continue a
ali, obedecer os princípios, a honrar os princípios, em devolver a sua semente ao reino de Deus. Amém? Porque o que vem de Deus não veio de homens. Então você continue a plantar no reino, porque do reino você vai ter colheitas grandes no nome de Jesus Cristo. Amém? Então fique com essa mensagem. Jesus perguntou àquele cego o que era óbvio: o que queres que eu te faça? Às vezes Deus está aí perguntando o que queres. Você fala: Senhor, é óbvio, eu quero uma cura, eu quero uma providência. Mas Jesus está dizendo, sabe? Mas realmente você quer sair da condição de coitada, de dependente? Você realmente quer caminhar, quer tomar a autoridade que há no nome de Jesus e tomar as rédeas da sua vida com a ajuda do Espírito Santo de Deus e caminhar de cabeça levantada, sem ouvir indireta, sem estar submissa à vontade de homens? Como que você quer estar diante do Senhor no nome de Jesus Cristo? Então essa pergunta parece pertinente, porque Jesus estava vendo que aquele homem era cego, mas muitas das vezes tem pessoas que não querem sair da condição de coitada, porque elas não querem tomar as rédeas da vida dela, não querem cuidar da vida delas, não querem se responsabilizar pelos atos delas. Então Jesus hoje pergunta para mim e para a tua vida: o que queres que eu te faça? É necessário exercer a fé. Ao momento que aquele homem abriu mão daquela capa para agora começar a enxergar, ele tinha que viver pela fé em Cristo Jesus. E agora uma nova história, um novo caminho, um novo recomeço para a honra e glória do nosso Deus. Amém? E ele escolheu ver. E a fé dele o curou, né? E salvou, né? Salvou. Vai, a tua fé te salvou. E logo ele viu. Primeiro ele foi salvo dele, salvo daquela condição, né, de coitado, para agora ver tudo de bom que Deus tinha para ele viver. Que Deus hoje ele quer que você seja salvo dessa corrente espiritual, dessa cegueira espiritual, para que você possa logo ver tudo que Deus tem para você viver no reino de Deus, para a honra e glória do nome dele. Aleluia. Então, ele seguiu a Jesus pelo caminho. Então você vai continuar a seguir a Jesus, porque você vai seguir o dono da bênção, não só pela bênção, mas pela fé, pelo amor, pela reverência, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Essa é a palavra de Deus para a minha e para a tua vida. Que ela possa ter falado ao teu coração, assim como ela tem falado ao meu coração, para a honra e glória do nosso Deus. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e faça o rosto dele resplandecer sobre você, que ele te traga paz. A paz que excede todo entendimento humano. Glória a Deus. Aleluia.